Perguntou-lhe a Jesus: de quem é meu próximo? Então, respondendo Jesus, disse-lhe: um homem descendia de Jerusalém a Jericó e caiu em mão de ladrões, os quais o despojaram e, ferindo-o, disse, foram-se deixando-o meio morto. Estamos lendo Lucas capítulo 10, verso 31. Aconteceu que, descendendo um sacerdote por aquele caminho, e disse, vendo-o, passou direto. Assim mesmo, um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou direto. Mas um samaritano, que ia pelo caminho, veio perto dele e vendo-o, foi movido à misericórdia, e chegando perto, vendou sua ferida com azeite e vinho, colocou sobre sua cavalgadura, levou-o à pousada e cuidou dele. Outro dia, ao partir, sacou 2 dinários, deu ao dono da pousada e disse, cuida-lo, e tudo o que gastares a mais eu pagarei quando voltar. Quem, pois, desses 3 parece que foi o próximo do que caiu em mão dos ladrões? Ele disse, o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz tu o mesmo. Então, eu quero ensinar nesta hora, e creio que definitivamente esta não é uma mensagem evangelística, esta é uma mensagem para o povo de Deus, e fui motivado a dar esta palavra porque existem muitos que me escrevem correios e muitos são pessoas que viram alguns vídeos, foram impactados pela palavra, suas vidas foram transformadas e chega o inaudível, o momento em que eles recebem essa verdade e quando vão entregar são confrontados com rechaço. Ou seja, não todos recebem a palavra de Deus. Se bem é certo, são pessoas que vão às igrejas e congregam nos meios, cantam, oram, leem a Bíblia, mas sua doutrina, sua tradição religiosa evangélica cristã é mais forte que a verdade do que está escrito ali na palavra, ou seja, a palavra está ali, eles podem ler, voltar a ler, olhar, checar e tudo, mas essa verdade não é para eles suficiente como para abraçá-la e rechaçar aquilo que a contradiz. Então chega um momento que muitos, muitas pessoas têm o problema, desculpa, tem o problema que não sabem o que fazer chegado um momento onde são rejeitados por suas igrejas, suas congregações, o templo, como queira chamar. O pastor o rejeita, os irmãos lhe dizem que estão loucos porque a irmã descobriu que a Terra não é bem assim como nos contaram, que não existe milênio, que o arrebatamento não é assim como nos contaram, que o Israel foi um invento da banca dos Rothschild e que tudo isso é um plano mestre para um golpe mundial e que o verdadeiro Israel não está aí com Netanyahu, onde estão os eruditos em Tel Aviv, se jactam de ser a Meca dos sodomitas. Ou seja, que obviamente a palavra de Deus diz que o que tem é o Filho tem a vida e o que recusa crer no Filho não tem a vida e a ira de Deus está sobre ele. Ou seja, que não importa essa palavra, ou seja, eles dizem não, o povo de Deus, todas essas verdades que Deus vai revelando, que Deus não é 3 pessoas, não é fácil, porque quando Deus faz a obra nos nossos corações com essa verdade, nossa forma de vida, não voltamos ao pecado, nos santificamos, amamos mais a Deus. Em outra palavra, nascemos de novo quando vamos ao lugar onde nos congregávamos e queremos transmitir essa verdade, somos rejeitados. Então, chega um momento no qual as pessoas seguem assistindo domingo tras domingo e sim, cantam, oram, estão ali, saudam, têm comunhão com os irmãos, tudo tá muito bonito, mas quando começam a ouvir o que não é,
Ou seja, tem algo que lhes diz: isso está mal, não sentem nada, não crescem, estão vazios. E chega num momento que não se sentem bem nesse lugar e tem um conflito interno tão grande que chegam ao ponto de duvidar que estão mal, estão em pecado, sei lá, e muitas coisas. Então, esse ensinamento vai dirigido a todo o povo de Deus para que aprendam a conhecer um pouco mais a respeito do propósito pelo qual tu foste chamado. E eu li esta passagem na Escritura, Lucas capítulo 10, com essa pergunta que diz: quem é meu próximo? Ou seja, que quem é meu próximo? E quando vimos esse exemplo, aí passaram duas pessoas religiosas, uma era, diz aí, um sacerdote, descendeu um sacerdote, porque este ia a Jerusalém. Então, Jerusalém estava numa parte alta, o templo estava na parte alta, os sacerdotes trabalhavam no templo e ele estava descendo de Jerusalém. Parece que estava descendo. E parece que esse homem que descendia de Jerusalém também, de Jericó, caiu na mão de ladrão. E então esse sacerdote também que descendia um sacerdote, ou seja, que parece que muito provável haviam vindo do mesmo lugar de Jerusalém, de ver o templo, aí diz. Pelo menos vinha do mesmo lugar de cima de Jerusalém. E vocês sabem que o trabalho do sacerdote são as coisas do templo, as coisas de Deus, as coisas sagradas, cuidar das coisas sagradas, estar preparando, limpo com as vestimentas, a liturgia, ou seja, o trabalho era trabalhar para Deus. Então, esse homem estava fazendo as coisas de Deus, mas sem embargo, não discerniu as coisas de Deus. Ele estava fazendo as coisas de Deus, mas não discerniu as obras que Deus queria que ele fizesse. Passou de longe. Depois diz assim mesmo, um levita chegou perto daquele lugar, ou seja, que este levita estava indo, parece que estava chegando, ou seja, ia-se a Jerusalém. E também se viu com este pobre samaritano moribundo, estava aí, e vocês sabem a história, vendo ou passou de longe. O que é um levita? Um levita também se dedica a tudo o que é o sacerdócio na parte de Levítico. Eles trabalhavam também no templo, eram os encarregados de limpar, preparar todas as coisas, e era um trabalho de acordo ao sacerdócio levítico muito importante, muito honrado, muito delicado e privilegiado. Ou seja, em outras palavras, estes eram dois homens que estavam trabalhando, suas vidas estavam dedicadas ao Senhor, e sem embargo não discerniram a Deus. Ou seja, que isto tem que nos servir de exemplo para nós, porque existe um irmão que me escreveu e eu estava em conversação com ele e ele me explicava que é um garoto bereano que gosta de esquadrinhar as verdades. O Senhor lhe entregou muito, viu nossos vídeos, a sua vida foi transformada, mas ainda não sabe o que fazer porque ele vai, transmite a verdade, quer evangelizar, quer sair à rua, dar comida ao pobre, quer fazer a obra de Deus, mas os sacerdotes e levitas o fecham nas quatro paredes porque é aí que ele tem que estar, servindo a Deus, trabalhando para Deus, não deixando de congregar-se, como alguns têm por costume. Venham ao templo, deixem suas ofertas e seus dízimos, e aqui é onde vocês têm que estar todos juntos, louvando ao Senhor. Então, essa mentalidade de levita e sacerdotal está por todos lados. Acreditam que agradar a Deus, acreditam que fazer a vontade de Deus é servir a Deus no templo, congregando no templo, cantando com os instrumentos, tocando ali, sentados olhando ao pastor Domingos e bom,
Pois essa é a casa de Deus, o templo de Deus. Os sacerdotes servir, os sacrifícios, os holocaustos, os levitas, ordenando as coisas, ou seja, que estão trabalhando para Deus. Mas Deus onde estava? Deus estava no seu próximo. Quando fizesse a um desses pequeninos, quando tive fome, me deste de comer, quando tive pelado, me cobristes. Aonde, quando, Senhor? O que estou ensinando aqui é que servir a Deus muitas vezes não é como nós pensamos. Servir a Deus não é como esse sacerdote e esse levita pensava, porque não pôde nem conseguiu discernir onde estava Deus, onde estava a obra que Deus queria que esse sacerdote e esse levita cumprisse. A obra que Deus preparou de antemão não a cumpriu nem o levita nem o sacerdote, a cumpriu um samaritano. Então o Senhor lhe disse: quem creis que é o próximo do outro? O que usou de misericórdia? Disse. Então Jesus lhe disse: vai e faz tu o mesmo. Agora, não é fácil o que eu vou ensinar, está no meu coração, mas que Deus me ajude a sacar. Ou seja, o que eu quero, irmãos, transmitir a vocês é que trabalhar para Deus, caminhar nas obras de Deus, evangelizar as pessoas, fazer a vontade de Deus não é, às vezes, como nós pensamos, é diferente. E o que eu quero que entendamos é que Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 2,10, 2 Timóteo 2,10, ele disse: tudo suporto por amor aos escolhidos, para que eles também obtenham salvação, que é em Cristo Jesus, com glória eterna. Ou seja, tudo suporto por amor aos escolhidos, para que eles também obtenham salvação. Lembrem-se que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quer dizer que essa palavra é verdade. Quer dizer que existem escolhidos de Deus que estão ali, escolhidos para que alcancem salvação e que somos nós os instrumentos para que Deus use a fim de que eles, os possíveis escolhidos que passam pela nossa vida, possam alcançar salvação porque fomos obedientes no chamado. O Senhor disse em João 13,35: nisso conhecerão todos que vós sois meus discípulos. Nisso conhecerão todos que são meus discípulos, meus escolhidos. Porque se você é discípulo e o Senhor reconhece alguém como discípulo, é um escolhido. E Paulo disse que tudo o suporto por amor aos escolhidos, para que eles também alcancem salvação conosco. Ou seja, o Senhor Jesus disse: nisso conhecerão eles que são meus escolhidos, nisso conhecerão que são meus discípulos, quando tenhais amor uns pelos outros. Não, mas alguns leem as escrituras de qualquer maneira, nisso conhecerão todos são meus discípulos quando se congreguem todos os domingos, fel, bem vestidos, e aí com o pastor, todos os domingos, sentado, congregar, cantar e louvar a Deus. Não? E fora do prédio as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo, as crianças estão sendo violadas, e os filhos do diabo estão fazendo todas essas porcarias e ninguém lhes diz nada. Ah, sim, mas os discípulos e os escolhidos estão todos os domingos reunidos. O mais importante é reunir e estar juntos. Ou seja, parecer é que eu estou me contradizendo, porque é o que nós fazemos também, né? Irmãos, estamos falando. Vocês já me conhecem, os que eu prego, e estamos destruindo as fortalezas de mentira que se levantaram por séculos. De que coisa é a igreja? Meteram a ideia na nossa cabeça errada. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo
é o templo. A Bíblia o diz direto, sem interpretações, sem duplo sentido. A palavra diz diretamente: não sabeis que vosso corpo é o templo, não sabeis, o diz direto. Então as pessoas, né, vamos ali ao templo do Senhor e colocam seu altar, e as pessoas às vezes chegam onde está o pastor e como que tem medo, reverência ao altar e não tocam o altar, porque são tradições que estão no subconsciente babilônicas dessa prostituta que é a Santa Mãe Igreja Romana Católica, que nunca foi igreja. E eu ensinei a vez passada, nunca nasceu como igreja. E eu pensei que haviam se extraviado com o tempo, mas nunca foram. O que se foram desenhadas para atrair, controlar massas que até agora estão controladas. E aí tem o argentino, como se chama esse Francisco, que vão fazer o sínodo da Amazônia. Justo vão fazer o sínodo da Amazônia. Não porque a Amazônia estão queimando. Que conveniente, né? Justo está queimando tudo e justo planejar o sínodo da Amazônia. Ou seja, que todas essas pessoas são as mesmas, o que eu chamaria maçons, luciferianos, talmúdicos. E colocaria também aí maçons, luciferianos, talmúdicos, jesuítas. Algo assim. Então, esse que estamos ensinando, porque vocês vão colocar o título ao final, vamos a escolher o que pois por consenso, digamos que seja o melhor. Então, diz, não julgues para que não seja julgado e não condenei para que não seja condenado. Por que cito essa palavra? Estou citando essa palavra porque, número um, temos que entender que a palavra é a guia. A guia diz que é escolhidos. E que vão conhecer os escolhidos? O que fez o sacerdote, o que fez o levita? Não. Mas estão trabalhando para Deus e Deus diz: a mim não me importa. Aquele dia me dirão muitos. Ou seja, que, irmãos, temos que mudar nossa mentalidade. Temos que sair à rua, como havia dito um irmão que estava me escrevendo, estava comunicando bastante, me comunicou tanto que eu disse, uau, esse irmão tem tanto, e disse, o único que eu disse foi, ó, você tem bastante, vai afora e começa a pregar aos quatro cantos, o que te ouça, e o que não te ouça, não te ouça. Isso é tudo. Ou seja, que tanta preocupação, tanto conhecimento para quê? Você já está preparado. Com a vantagem que eu tenho, é que eu tenho essa plataforma. Pela bendita misericórdia de Deus para mim, e quantos inscritos cada dia? 100, e parece bastante, eu digo, meu Deus, tantos milhares de milhares de pessoas no mundo, e para mim parece uma coisa tão pequena, mas glória a Deus que é isso que Deus está me dando e nos está confiando que o Senhor amplie a plataforma, porque é necessário que a verdade saia à luz aos quatro ventos, irmão. Então eu necessito a vocês para que onde vocês estão, essa verdade que estamos recebendo sejam pregadas aos quatro ventos. Então, disso estamos falando nesse ensinamento. Já estão preparados com a verdade? Saiam ao mercado, saiam às avós, aos irmãos e irmãs, aos jovens, aos anciãos, a todos de todas as idades que estão ouvindo. Pois quando vão ao mercado, vão encontrar com quem? Com as comadres, com as senhoras, com os vendedores. Bom, olhem, falem a verdade. Que se riam, que se burlem, que se burlem. Esse irmão que me falava, me dizia, eles acham que eu sou louco, zombam de mim. E meu filho é testemunha que está aqui comigo e Alonso também. A mim ninguém me zomba, porque eu saiba, a mim ninguém me zomba. Porque acredito que quando eu
falo com a convicção, com a certeza tão definida que se alguém vem me zombar, olha, eu não vivo na Terra esférica, é plana e a Antártica é o círculo que ninguém cruzou, e se as pessoas começam a rir, eu não me rio pra nada. Eu fico bem sério e eu penso assim que você pensa que gira, então me demonstra você, me demonstra cientificamente que estamos girando como uma bola e eu te demonstro que não. Ou seja, comecemos por aí, as pessoas aí começam a baixar a bola. Ou seja, que o problema, irmão, é que não as pessoas se zombem ou não, rejeitem ou não. O problema está que necessitamos de Deus, um denodo e uma confiança de que a verdade que temos, a temos, irmão. A temos. E podemos pregar. E bem-aventurado quando digam toda classe de mal contra nós mentindo. Somos bem-aventurados. Mas está escrito que o que nos ouve, como diz em 1 João 4, verso 5, 6, diz: o que é de Deus nos ouve, o que não é de Deus não nos ouve. Ou seja, que estamos falando dos escolhidos, que temos que suportar tudo. Suportar que? Uma zombaria? Um rejeito? Uma incompreensão? Por quê? Porque você não sabe quem é o escolhido. É isso que estamos ensinando. Não sabemos, irmão. Por isso que não podemos julgar, não podemos condenar, e é isso que eu estou ensinando aqui. Não podemos olhar esse irmão e condenar, porque parece que ele não. Esse coração não podemos tê-lo. Nós temos que pregar a palavra e quando, uau, rejeitou, então tá bem, esse está cego. Me entende? Ele acha que viu. Então o Senhor disse: eu vim para juízo, para que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Exemplo: um cegueta que achava que via um monte era Saulo de Tarso. Oh, sim, Saulo de Tarso, hebreu de hebreu, minha mãe é hebreia, meu pai é hebreu também, da tribo de Benjamim. Oh, estudei aos pés de Gamaliel. Enquanto a lei, fariseu do mais rígido, não perfeito. Mas e quem ia convencer? Quem ia convencer a Saulo de Tarso? Vocês compreendem? Você imagina? Aí vemos um cego que achava que era um filho de Deus e conhecia a Deus, mas era um escolhido. O mesmo Senhor com seus lábios escolhido, instrumento escolhido me é este. Eu vou ensinar o que vai ter que padecer por causa de meu nome. Assim como ele perseguiu e chegou, levou a cadeia e tudo, assim agora você vai aprender o que significa padecer por mim, disse o Senhor. Eu te escolho, escolheu. Mas uns meses antes, uns anos antes, vocês imaginem-se vocês sendo discípulos pelas ruas da Galiléia, pregando e tudo, e de repente chegava Saulo de Tarso aí com suas pessoas, com as cartas dos sumos sacerdotes e viam a Saulo, vocês, o que iam pensar de Saulo de Tarso? Que era um escolhido? Vocês iam pregar a Saulo de Tarso, imaginem que era o que tinha autoridade para levar preso aos cristãos. Digamos que era um cristão que estava aí parado ouvindo mensagem e pregando um a outro a palavra que o Deus bendito se fez carne, caminhou e esse Deus morreu, ressuscitou e tal. E Saulo de Tarso estava assim. Alguém olharia e diria: esse não é escolhido. Ou seja, disso estou falando agora, irmãos, que nossa tarefa não é julgar. Nossa tarefa é pregar a verdade. Aonde? Em todos os lados, como está escrito, prega a tempo, fora de tempo. Por que diz a palavra isso? Porque Deus é o que engendra e dá vida. A palavra tem poder para engendrar e dar vida. Não nós, mas nós somos os que sembramos a palavra e semeamos a palavra com nossa boca. Nossa boca é um instrumento, é a espada de Deus, a palavra, e tem que sair pela boca. Então,
outro exemplo de pessoas que poderíamos julgar como que não são de Deus porque foram rejeitadas e por essa razão nos frustramos de tudo. Exemplos gadarenos, não vamos passar por essa passagem tudo porque todos os conhecem. Lucas capítulo 9, dos 49 a 56, vocês conhecem a passagem. Quando o Senhor cruza todo o mar, sai ao encontro um endemoniado gadareno, sai os demônios que mínimo eram 2.000, por quê? Porque 2.000 porcos pularam ao mar e mínimo 2.000 demônios. E o que aconteceu? Pois os gadarenos daquele lugar que disseram, vai, 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 não te queremos. E esse mesmo dia aí mesmo, depois de haver libertado, o tipo queria, Senhor, por favor, queria segui-lo, e o que disse a Escritura? Não. Ou seja, que alguém que não quer seguir, o Senhor disse, não, não me siga. Vai primeiro à terra onde me rejeitaram hoje e conta os que Deus fez contigo. Então a palavra de Deus diz que ele foi aos seus e contou o que o Senhor Jesus havia feito por ele. Então, por que o Senhor, nosso Deus, porque não era o tempo de alguns escolhidos que nesse momento o rejeitaram? Outro exemplo, esse vamos ler. Vamos ver aonde está isso. Senhor, quer que mandemos que descenda fogo do céu? Onde está isso? Aí, onde está? Lucas quer? Sim. Vamos ver. Ah, sim, muito bem. Diz. Ok, vou ler de Lucas 9:49, desculpa. Então, respondendo a Legião, disse, Mestre, vimos a um que expulsava fora demônios em teu nome e proibimos porque não segue conosco. Jesus lhe disse, não se lhe proibais, porque o que não é contra nós, por nós é. Ou seja, o que significa isso? Irmãos, existem muitos que me chamaram e que queixam-se de que a verdade não é recebida na sua igreja, e ainda que seja dessa colombiana que chama-se IP, Igreja Pentecostal Unida de Colômbia, e ponto, algumas coisas assim, que sai ao mundo, Igreja Pentecostal Internacional dos países, que todas são unicitárias. E por certo, eu não sou nem unicitário nem trinitário, não ponho nenhum selo. Não sou nem binário, nem sinitário, nem triunitário, para os que queiram perguntar. Então, estamos lendo aqui que o Senhor disse a esta pessoa, não se lhe proíba que o que não é contra nós é conosco. Ou seja, muitos me escrevem porque estão que querem sair, porque não compartem, ensinam mal a dispensação, não sentem-se bem, o que fazemos, irmão, o que faço, não sei o que fazer, se eu saio daí, mas o que faço, não me sinto sozinho, etc. Então, quando eu vejo que alguém está assim, eu lhe digo, irmão, você ainda te falta, você ainda é escravo dos homens a certa medida, porque você depende dos homens, ou seja, você não conheceu a verdade total para ser totalmente livre. A palavra de Deus diz: conhecerás a verdade e a verdade se libertará totalmente. Nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Deus está buscando. Ele é o que está buscando verdadeiros adoradores. Por quê? Porque os que acham que são verdadeiros estão metidos em um lugar, em quatro paredes aí, 2 ou 3 ou uma vez por semana, e acham que eles somente estão buscando a Deus. Não, Deus está procurando a eles, porque Deus os olha aí e diz: o que estão fazendo aí? Estão adorando a Deus. Mas teu irmão está morrendo de fome. Mas teu irmão está que chora. Sim, mas estamos servindo a Deus, estamos orando. E Deus diz: mas aonde estão?
estão afora, ou seja, que vão afora, irmãos. Não existe dia que eu não vá fora que não testifique. Semana passada eu fui numa sessão de trabalho, a semana de trabalho, e sim, era de trabalho, mas 70% com 4 homens maduros aí, 4 homens profissionais, eu também sentado ali numa entrevista, e 70% do tempo eu lhes falei de tudo, de Deus, de tudo, de tudo. E pergunte-me se alguém queria me ver com cara de louco, se queria se zombar. Não se zombaram. Não se zombaram em absoluto. Que a terra é plana e que o Senhor Jesus é Deus e tudo, e que vamos zombar? Vamos ver quem se atreve a zombar. O Senhor dá discernimento de espíritos, e eu dizia: esse que está aqui, Deus tem planos para você, e você que está aí checando tudo é um assim, é um assado, e abrindo os corações das pessoas. Então, quando Deus está conosco, irmãos, os demônios começam a gritar, número um. Os homens começam a ser convictos, redarguidos, e a palavra que penetra, o que é de Deus nos ouve, o que não é de Deus não nos ouve, e esse não é o nosso problema. Mas e você como sabe que ali havia um escolhido? Por isso é que a responsabilidade não é nossa, irmão. Não temos que rogar a ninguém. Temos que entender que o reino de Deus é de Deus, ele é o rei, nós somos seus servos, nós somos os reis dos reis de Deus, sim, ele nos fez reis e sacerdotes, mas isso é para quando vem o céu novo e uma terra nova, então Deus vai precisar que alguém controle todas as pessoas que foram salvas. A quem vai confiar? Porque há pessoas que existem, como ensinei, que acham que vão ser salvos. Ou seja, não podem nem controlar seus olhos nem suas mãos, e acham que o Senhor vai lhes dar a potestade de governar uma nação tremenda, ou que sei eu, controlador do seu domínio próprio. Não pode nem controlar seus olhos, e Deus vai lhe dar uma nação, para que seja o rei e controle todas essas nações. Por favor. O Senhor disse: o que é fiel no pouquinho, sobre o muito será colocado. A santidade e a perfeição é aqui, não quando você estiver no céu. Ou não disse acaso Jesus: sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito? Eu não disse, eu estou dizendo o que está escrito. O que acontece é que estamos tão brainwashed, como se diz em inglês. Estamos com o cérebro tão lavado que cremos que assim não é, como está escrito ali. Ou seja, que, repito, não era o tempo. Saulo de Tarso nesse tempo, uau, se achava, não parecia um escolhido, mas era um escolhido. E esses tipos não os seguiam e foram proibidos, mas eram. E então, aqui ainda mais diz: e enviou mensageiros diante de si, os quais foram entrar na aldeia dos samaritanos para fazer-lhe preparativo, mas não foram recebidos. Os samaritanos não receberam porque seu aspecto era como Jerusalém. Vendo-os a esses discípulos, João e André, os tremendos servos de Deus, não é certo? Os escolhidos diziam: e eram discípulos amados, eram verdadeiros filhos de Deus e tudo, mas olha a mentalidade. Disseram: Senhor, quero que mandemos fogo do céu, como fez Elias, e os consuma. E eram bíblicos e tudo, como disse Elias. E que disse o Senhor? Sim, porque não pareciam escolhidos. Por quê? Porque o Senhor estava ali falando, e o Senhor e eles: não, 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 esse não sou escolhido, aqui te importa, você prega a palavra só, e alguém vai ouvir, outro não vai, isso não importa a você. Você não tem que se sentir mal, ser rejeitado. Irmão, não somos muitos, ou seja, ou o Senhor mentiu ou não, ou disse a verdade, ou sim ou não, ou seja, temos que decidir. Jesus, nosso Deus e Senhor, disse: são poucos os que entram, são poucos os que encontram. Mas disse: procurem entrar, porque muitos vão entrar, não poderão.
Ou isso é verdade ou não é verdade? Pois se é verdade, irmãos, então por que você se aflige? Ai, que não me ouviram, sim. Ah, a mim me interessa pregar a muitos, mas não para que venham muitos, não, que venham os que são o número de Deus. Mas sim me interessa chegar a todos. Mas eu não estou interessado em encher templos para meter aí nas quatro paredes e meter 20 minutos Malaquias 3:10. Uau, Malaquias 3:10. Hum, meu Deus, isso que fazem todos os dias aí na televisão? Se TVN lá, se todos, 100% vi todos, 100%, 99 não, 100%. O único que fazem é pregar a outro Jesus, outro evangelho, e as pessoas estão ouvindo outros espíritos mais africanos aí que dançam Kundalini com a cobre e tudo. Desses tem um monte de pentecostais aí, e eu não quero dizer aonde. E confundem-se, os escolhidos são confundidos, sim, porque tremem e tudo, e o poder de Deus e tal. Então tem medo de dizer, quer dizer, vocês são um bando de cegos que estão vivendo pecado. Vou embora daqui, não, eles têm medo, não, eles são filhos, não, por quê? Porque eles não são livres verdadeiramente ainda. Aleluia. Quantos minutos faltam? 10 minutos? Ok, então, o que estamos falando? Saulo não parecia um escolhido, mas era um escolhido. Esses samaritanos que não receberam o Senhor e tal, pediram os discípulos para que caísse fogo sobre eles, não pareciam, mas o Senhor que lhes disse? O que lhes disse ele? Vamos ver outra vez onde está, meu Deus, onde está isso que lhes disse? Vós não sabeis de que espíritos são, porque o Filho do Homem não veio para quê? Para perder as almas dos homens, mas para quê? Para salvar. E o que aconteceu? Foram a outra aldeia. Ou seja, não era esse o momento, mas havia, eu seguro que havia escolhidos. Mas Deus que é Deus disse, não, esses escolhidos vão receber daqui a 2 anos e meio. Quando venha o que lhe vem, ele aprenda a lição e depois chorando peça perdão. Então, 2 anos e meio. Mas agora parece que não foram escolhidos agora. Mas as pessoas os julgam. Não, esse é um filho de não sei o que e tal. Ah, tem que pregar a verdade, mas não tem que julgar a essa pessoa. Porque não sabemos, irmãos. Mas isso não é desculpa para não pregar a verdade. Então, repito, o que é de Deus nos ouve, o que não é de Deus não nos ouve. O mesmo Senhor Jesus, em Lucas 10:16, onde estávamos em Lucas 10:16, diz: o que a voz vos ouve, quem são a voz? Sabem quem é a voz? Aos que o Senhor envia. Aí diz, Lucas 10, verso 1: depois dessas coisas designou o Senhor também a outros 70 a quem enviou. Então a ele lhe diz no verso 16, o que a vós, aqui está uma chave muito importante. Não estou inventando. A quem lhe fala no verso 16, o que a voz ouve, a mim ouve. Então, um monte de pavo real que se chama apóstolo, reverendo na televisão e tudo, acham que são os enviados de Deus e estão vivendo de pecado, e a Bíblia diz que o que pratica o pecado é um filho do diabo. Então, o filho do diabo pregando a Deus, como é isso? Não, mas vai convencê-los de que. Vai convencê-los que são filhos do diabo. Não, irmão, somos fracos e talvez o Senhor perdoou nossos pecados passados, presentes e futuros. Não sei de onde tiraram isso. Meu Deus. Futuro se você se arrepende e não volta a fazer mais. Porque ele sabe o futuro. Ou seja, que você vai dizer a Deus, perdoa, Senhor, porque me masturbei outra vez. Ai.
Eu não vou voltar a fazer. E Deus diz, ele vai voltar a fazer todos os dias, uma semana seguida é pior ainda. Então, você acha que Deus vai te perdoar? Meu Deus. Estão rindo aqui atrás, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Começa a falar coisas, irmão. Aleluia. Então estamos aqui. O que a voz vos ouve, a mim me ouve. O que a voz rejeita, a mim me rejeita. Uau! Até esse nível quer dizer que quando eu saio na rua e me sentei com esses 4 profissionais de construção, licenciado na construção, tremenda companhia, e eu falando para ver se fazíamos negócio, e lhes disse, irmãos, eu trabalho nisso, mas me dedico a algo diferente, sim, quer saber? E aí eu não parei. 70% do tempo falei disso e eles ficaram bem caladinhos ouvindo. E Senhor, quer dizer que eu estou falando a eles de ti, mas o que seria se eu estivesse desenfreado e, pois, com meus olhos cheios de adultério, como diz a palavra, cheio de cobiça, de avareza, seus olhos cheios de adultério não se saciam de pecar, esse cobiçosos de ganhos desonestos, pervertindo a verdade, para sacar o dinheiro aos irmãos, que seria se fosse assim? E eu falando de Deus, ou seja, meu Deus, a mim não me estaria enviando o Senhor, não creio que Deus me enviaria no seu nome, que quando eu fale é Deus falando, meu Deus, eu não acho, mas coisa diferente. Lucas 10 disse, designou o Senhor e a quem enviou? A esses foi o que enviou, que a voz vos ouve, a mim me ouve. O que significa nessa parte do ensinamento que eu estou falando? O que estou falando é que quando nós saímos e começamos a evangelizar a quem é teu próximo, quem é teu próximo, o que está ao teu lado que tem necessidade. Onde está um que tem necessidade, você está passando esse teu próximo. Fale de Deus. Se te recebe, recebe a Deus mesmo. Por quê? Porque se supõe que você é um filho de Deus, é um escolhido, está vivendo na luz, como está escrito em 1 de João. Essas coisas eu lhes escrevo para que tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, que significa que quando nós vamos compartilhar a palavra e que quando falamos é como Deus fala e quando rejeitem o que falamos estão rejeitando a Deus. Isso é sério, irmão. Ou seja, temos que ser representantes de Deus dignos a esse nível. Então, mas temos que estar em luz como ele está em luz para que tenhamos comunhão. Então, 1 de Pedro 2,9, esse verso famoso que diz, mas vós sois linhagem escolhida, real sacerdócio, outra vez a mesma história, vós sois que? Linhagem escolhida, ou seja, eu, Felipe Santiago Canepa, e não estou falando por falar, nem inventando nada, a palavra de Deus diz, vocês são uma linhagem escolhido. Que significa isso? Que não depende de nossas habilidades para evangelizar e que se convertam. Não depende de nós. Quantos são os escolhidos? Não sabemos. Capaz que não são tantos, mas glória a Deus, irmão, porque quando tem um que se arrepende, acredita, tem festa nos anjos. Fazem festa por um pecador que se arrepende, quer dizer que uma alma para o reino de Deus é preciosa, porque o Senhor a comparou com toda a riqueza do mundo, de que você serve ganhar toda a glória do mundo, se perder sua alma, que recompensa dará por tua alma, disse o Senhor, que significa que a alma de uma pessoa vale mais que todo o ouro do mundo, em comparação. Ou seja, que se você consegue ganhar uma alma, irmão, imagina o peso de glória e de eternidade que tem lá. Diz
Vocês são linhagem escolhida, real sacerdote, nação santa, povo adquirido. Mas para quê? Para que nos escolheu? O que disse Paulo, tudo suporto por amor aos escolhidos, para que eles também alcancem salvação conosco. Por isso, 1 de Pedro 2, 9 e 10 diz, para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou das trevas à sua luz admirável, para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua luz admirável, para que falem. Ou seja, Deus te escolheu para que você fale e anuncie as virtudes. Mas você diz o quê? Daquele que te salvou a ti primeiro e tirou você das trevas. Então, como você vai pregar e falar daquele Deus bendito que quando você fala é Deus que fala, que quando você é rejeitado, rejeitam a Deus, se você está vivendo em trevas? Porque a palavra de Deus diz: vocês são linhagem escolhida para que anunciem e preguem as virtudes de Deus, daquele que o chamou a voz das trevas. Ou seja, o chamou, mas se você está nas trevas, pregando das trevas, anunciando, isso não vale para nada. Glória a Deus. Passei 2 minutos. Ok, terminei a mensagem. Como seria chamado, irmãos?